Ah, Blumhouse. Boa produtora de filmes de terror, mas acredito que eles tenham sido meninos levados. O Telefone Preto chegou meio sem fazer alarde. Chegou a ter 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mas é um filme que fica no quase. Vocês querem ser punidos? Vocês vão ser punidos. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni e você está no Filodoxia para a crítica sem spoiler de Telefone Preto. Simbora! Who is this? You know all our names? You're getting out of here. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que algum maníaco de balão muito doido se aproxime de nós, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, e se você estiver assistindo essa prévia lá, barra aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal pra prestigiar, ajuda muito, chegando aí aos 2.000 inscritos, isso vai ajudar bastante o canal, mas enfim, sem mais delongas, bora começar! Bom, e aqui pra gente começar, já preciso dizer logo que o tom eventualmente episódico do longa tem a ver muito com o seu conto homônimo que dá origem, que é do Joe Hill. Ele só coloca a carinha dele aqui. Joe Hill é filho do mestre louva-a-Deus Stephen King, até parece, né, com Stephen King, e já ganhou vários prêmios, né, escrevendo contos e tal. Então, o Telefone Preto e outros contos dá origem a esse longa aqui, e eventualmente o tom episódico desse longa tem a ver justamente com isso. A história é um pouco mais esticada do que o conto, tem lá na Amazon, caso você se interesse pelos contos, mas enfim, eu só queria pontuar isso do material original, que é um conto, algo episódico que talvez se reflita um pouco aqui no longa. E aqui a gente já tem que falar do Scott Derrickson. Sim, Scott Derrickson, que foi quase o diretor aí do Multiverso da Loucura, né, Doutor Estranho 2, ele dirigiu o primeiro, saiu por divergências criativas desse segundo projeto. Fiquei curioso até pra saber como seria esse Multiverso da Loucura do Scott Derrickson, que é um diretor que tem uma passagem, uma carreira nos filmes de horror, de terror. Na minha cabeça, assim, eu divido um pouco o horror do terror. Horror, pra mim, tem muito a ver com ambientação, tipo Nosferatu, A Bruxa, o mais recente A Bruxa, né? O horror tem muito a ver com uma certa aura de um tempo, sabe? Um clima de horror, ele me parece mais macro do que o terror. O terror você tem subgêneros, né, como hack slash, dentre outros. E aqui você tem, o Scott Derrickson traz pra gente um terror de sobrevivência com pitadas de sobrenatural, e eu acho que é isso que faz o filme ser diferente dos demais. Tem várias homenagens aqui ao mestre louva-a-Deus Stephen King, com alguns takes, alguns enquadramentos, até cena de capa de chuva amarela na chuva tem aqui pra fazer essa referência ao It, mas é um filme que ele fica no quase. É isso que eu já queria começar dizendo, assim, tem muita coisa boa, tem muito personagem bom, mas que fica parecendo, por isso que eu disse no início, né, que a Blumhouse e os produtores eventualmente foram meninos levados ou meninos malvados, fica parecendo que você vai usar o sequestrador ou o raptor do excelente Ethan Hawke em outras histórias, outras franquias, ou eventualmente outros longas. Tudo fica no quase, tudo fica meio que nesse tom episódico e um universo muito bem criado, mas que não é desenvolvido e talvez seja proposital. Isso é meio estranho, né? Bom, e assim, falando da parte técnica, né, é um filme que não tem muito o que dizer. Ele é muito competente e muito bom naquilo que se propõe. Os filtros utilizados, a redução do espectro de imagem, né, 16:9, ele bota uma imagem menor para emular a década de 70, colorimetria, abusando ali do tom sépia, a ambientação da cidade, a aura do filme é muito boa, até a polícia burra tá lá, dos anos 70 e 90, ela tá lá. É um filme que tem um ambiente muito bom e que rapidamente você tá imerso dentro dessa história, e os personagens também são bons, apesar de eventualmente superficiais e mal trabalhados, eventualmente de propósito, talvez pensando em uma franquia, como eu falei, mas aqui o meu destaque vai para a Madeleine McCann. A gente só coloca a carinha dela aqui. Que menina boa, ela segura, ela é o coração do filme, né? O menino que faz o Finn, ele tem ali uma cara meio, como é que eu posso dizer, impassível, né, estoica quase. Ele não tem muito o que fazer ali com o seu roteiro e tudo mais, mas ele entrega bem. Mas a Madeleine, ela é o coração do filme e ela é muito boa e espontânea, e a questão do dom dela, né, que isso tá nos trailers ali, né, que ela tem os sonhos, as visões, e a questão dela com a mãe e tudo mais, não quero entrar aqui em terreno de spoiler, isso é muito bem trabalhado aqui no longa, né? Quer dizer, muito bem trabalhado não, isso aqui é muito bem enunciado aqui no longa e parece que vai ser melhor trabalhado mais adiante. Eu queria, assim, destacar, para além dos aspectos técnicos de direção, de atuação, eu queria falar um pouco, assim, rapidamente do desperdício que é o Ethan Hawke aqui. E aí fica parecendo que todo o trabalho de cenografia, né, com relação à máscara, que parece a máscara de teatro japonês, kabuko ou kibuko, que você muda o rosto, a máscara, ela diz da expressão, ou melhor, do espírito do personagem. Então, quando ele tá mais animado ou mais ansioso, ele
ou mais vulnerável. Aí quando ele tá mais vulnerável, ele tira um pedaço da máscara. Quando ele tá mais irritado, ele bota uma boca mais para baixo e tal. A semiótica, a potência dessa máscara, ela é muito grande e a parte da divulgação trabalhou muito em cima disso, mas o Ethan Hawke fica aqui meio que subaproveitado, né? Ele é coadjuvante demais aqui nessa história. Pra fechar essa minha resenha, essa minha análise sem spoiler, eu queria falar, assim, talvez do tema principal aqui desse Telefone Preto, que é a questão da comunicação e da memória. O telefone preto, os dons sobrenaturais e tudo mais servem como um veículo de comunicação para fazer memória. É muito importante, eventualmente, em casos como o do Ted Bundy, que foi onde o diretor cresceu, né, nesse ambiente de serial killers e gente sendo raptada. O próprio diretor falou que na sua juventude tinha sempre criança sangrando, criança com hematoma, seja por um abuso doméstico, que também é um tema citado aqui. Tem uma cena muito forte de violência doméstica. Achei muito boa a cena e forte. Ela mostra, o diretor mostra muito bem esse abuso doméstico em casa, mas não aprofunda muito o assunto. Mas voltando, a questão da memória, que é muito importante aqui, né? Você tem um contexto em que uma das partes da dinâmica, que isso também está nos trailers, é você fazer memória das vítimas, né? Assim que essas crianças são sequestradas, raptadas, mortas, desaparecidas, meio que se esquece, elas se esquecem de si, a própria comunidade esquece delas, e o conto aqui, né, parece ter uma ideia de fazer memória. É muito importante lembrar o nome das vítimas, lembrar a história das vítimas, para que essa história não morra junto com o corpo físico das vítimas. E aí entra aqui nessa dinâmica, né, de memória e comunicação. Se um consegue, sei lá, a faculdade, se um preto ou uma preta consegue ser CEO de uma empresa e tudo mais, e consegue a faculdade e consegue o visto para ficar em um país, não é só aquela pessoa que conseguiu, é todo mundo que veio antes que conseguiu. Então o filme tem um pouco isso, né? A sobrevivência do Finn, a vitória do Finn, eventualmente, ele se sobrepor a esse sequestrador, é também, de alguma maneira, uma justiça, uma memória, uma vingança por todos aqueles que o antecederam. Isso é um tema que fica interessantemente ali dito, nem tanto bem trabalhado, mas que faz o filme ter uma camada interessante. Bom, pessoal, durante a finalização do vídeo eu percebi que eu não aprofundei um aspecto fundamental aí da trama aqui de Telefone Preto, que é a questão, para além da memória, a questão do amadurecimento do Finn e o espelhamento que há entre o seu raptor, o sequestrador, e o seu pai, o relacionamento abusivo que há ali, né? Tem um espelhamento interessante que, assim, enfrentar esse raptor, enfrentar esse sequestrador, partir para a ação e não mais ficar no campo da especulação, da passividade, de alguma forma dá um espelhamento interessante para aquilo que ele deveria fazer com o pai, algo que a sua irmã, né, a Gwen, salvo engano, ela faz, né, ela enfrenta, ela vai pra cima do pai e tal, ela tem uma atitude mais proativa que ele não tem. Então o sequestro, de alguma forma, serve para o amadurecimento dele e para, de alguma maneira, ele se colocar mais ativamente frente aos desafios da vida, como falar com uma menina que ele gosta, ou até mesmo enfrentar o pai. Acho que é muito interessante pensar que o vilão, ele não é tão bem trabalhado assim, porque quando você é sequestrado, ou na visão do sequestrador, que é o caso aqui, você não sabe quem é esse sequestrador, você não sabe quem é esse raptor, esse captor, né? Então por isso talvez o roteiro tenha preferido não dar foco para esse sujeito. Sujeito este que muito provavelmente fica ali subentendido, talvez nem tão sub assim, também passou por abusos durante a infância. Então você tem essa questão do abuso parental muito bem enunciada no filme, na figura desse raptor e no espelhamento com o próprio pai dos nossos protagonistas aqui, que fica muito bonito, né, na resolução do filme, que há certa conciliação ali, mas enfim, isso aí já é terreno de spoiler, mas bora lá voltar. Bom, Telefone Preto é um terror que chegou meio de surpresa, ele é muito competente naquilo que se propõe, mas infelizmente parece que tá segurando algumas coisas para entregar depois. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Telefone Preto é nota 7,5. É um filme que poderia ter sido muito mais do que foi, talvez por um mero interesse comercial, e que desperdício foi feito aqui com Ethan Hawke. A ver se vamos ter outros filmes desse mesmo universo. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!